bem? Bom dia? Bom dia. Então tá bom. Qual a ideia aqui? Se não existissem os métodos ágeis, vocês estão lá pós Segunda Guerra Mundial e se depararam com um sistema Toyota de produção. E aí lá pelos anos 70, 80 a gente descobre lá os 7 desperdícios do pensamento Lean. Se só isso existisse na nossa frente, não existissem os métodos ágeis, como seria a nossa vida? Eu vou contar para vocês. Então a primeira coisa que acontece quando a gente vai olhar os 7 desperdícios, um dos desperdícios é a produção em excesso. Produzir em excesso é produzir além do necessário. Produzir em excesso é tentar fazer aquele algo mais pelo cliente, porque a gente nem consegue entregar aquilo que ele pediu, então vamos aproveitar e entregar mais do que ele pediu, para exceder as expectativas desse cara, de graça. Será que é de graça? Ou será que a gente está fazendo a mais porque a gente é uma merda desenvolvendo, entregando valor para ele e a gente está sempre tentando fazer algo mais para não tomar aquele xingão dele dizendo que a gente está sendo incompetente? Então a primeira coisa que tem na história de produzir em excesso é a gente começar a buscar um ritmo. Será que existe um ritmo de entrega para esse cliente? Quinzenalmente, semanalmente, a cada 3 semanas, que seja uma vez por mês, mas ele tem a chance de receber valor daquilo que ele está contratando da gente. Será que ele recebe um e-mail marketing avisando sobre as novas features do produto ou ele é pego de surpresa, que aquela opção do menu não está mais lá presente? E essa é uma... na Imove lá a gente pega demais nisso, a gente está aprendendo a como tornar mais fácil o processo dos clientes. Também um pouco nessa história de que existe algo depois do deploy ou antes do deploy que é um post na base de conhecimento, um e-mail para os clientes para eles saberem onde a gente está indo. Também tem um pouco mais de clareza sobre a definição do preparado para iniciar e do preparado para terminar. Eu posso terminar isso aqui? Eu terminei mesmo a minha tarefa? Essa tarefa tem informação suficiente para eu poder começar? Não importa, está lá no plano que a gente tem que começar ela hoje. Vai dar enraca, vai dar retrabalho, vai perder valor, eu vou ter mais problema com o meu cliente do que eu poderia ter antes. Então, esse é um dos nossos desperdícios que evitam que a gente busque a geração de valor. Quando eu penso em transporte pode ser simplesmente eu já participei de um projeto que os caras tinham que se movimentar até um determinado local para ter acesso a um data center, para poder fazer uma operação, ou no caso, para eu fazer deploy num servidor, eu tinha que copiar o arquivo da minha máquina e colar no outro servidor para isso poder acontecer. Isso tudo pode ser visualizado como um desperdício, porque eu não tenho um script automatizado que eu aperto um botão e ele faz essas operações para mim, localiza os arquivos onde é que eles têm que estar e instala eles nos servidores que têm que ser instalados e tal, por exemplo. Quando fala de movimentação, eu converso com o Maurício, mas aí para a gente poder movimentar isso aqui eu tenho que falar com a Luana, depois eu tenho que falar com o Eduardo, ele tem que me dar o retorno dele, daí o Maurício tem que dar o ok se foi ou não foi. Por que eu não dou autonomia para que eu e o Maurício possamos tomar decisão sobre isso? O que falta para que a gente tenha esse expertise para isso? E quando tu liga para ele, ele já foi embora, daí às 5 da tarde foi já foi embora. E amanhã é feriado e depois ele está viajando, agora só segunda para poder fechar essa feature. Por que eu não dou autonomia? Por que eu não preparo a definição de preparado para iniciar e estabeleço muito claro critérios de aceitação para poder entregar o que tem que ser entregue? Então, buscar mais autonomia. Time de desenvolvimento e time de testes longes. E aí eu tenho que ir lá conversar com a pessoa, daí ela tem que se movimentar até a minha mesa, daí eu tenho que ir lá conversar com ela, daí ela não gosta que eu ligue para ela, daí ela quer... Por que eu não trabalho junto no contexto? Vamos trabalhar junto hoje à tarde, vamos parear, vamos resolver isso aqui logo. Então, o desperdício de movimentação. No desperdício de espera, qualquer fila que a gente coloque, se alguém trabalha com Kanban e tem aguardando para iniciar desenvolvimento, aguardando para iniciar teste, são filas. Elas podem ser boas, mas elas também podem estar deixando ali meio que passar desapercebido que tu está sem fluxo de trabalho. Daí tem uma questão de poder analisar isso, ver o quanto que isso está ajudando realmente o teu dia a dia. A espera também pode ser boa. Eu tenho uma feature que a gente vai implementar provavelmente na metade de outubro para novembro, que ela tinha sido planejada e muito importante de ser feita em agosto do ano passado. E ela não foi feita ainda. E ninguém morreu. Então, às vezes, a espera, quanto custa essa espera? Por exemplo, se eu tivesse tomado a decisão lá em agosto do ano passado e feito porque estava no plano, eu teria tomado um erro muito grande, porque das opções que eu tinha disponível para implementar essa funcionalidade, uma delas evoluiu muito do ano passado para cá e se tornou a melhor opção.
e agora eu tenho a chance de implementar com ela e ter ganhos de mercado com isso, pelo próprio processo dessa ferramenta que quer ajudar a ter divulgação e tudo mais. Eu falei, puxa, olha só que legal, vou fazer diferente. Então, nem estou falando do Plot for Mobile, esse é outro. Poderia ser outro exemplo, te contando que vem. Mas acontece isso, sabe? Às vezes a espera pode ser benéfica, eu só tenho que conseguir medir isso. Tá? Tem um termo chamado Cost of Delay, que dá para entrar numa palestra só sobre esse assunto, mas a gente vive num ambiente de complexidade, depois posso falar um pouquinho mais sobre esse cara. Né? Mas esse processo da espera para mim é o pior desperdício possível. Se eu terminei a minha tarefa de desenvolvimento, eu tenho que esperar 2 dias até alguém da equipe de teste poder olhar se o que eu fiz está ok, está algo muito errado. Eu deveria impedir a pessoa de trabalhar até que ela tivesse a revisão feita. Então a gente, na Embuv a gente fez isso uma época. O cara ele tinha que colocar o ticket dele como impedido, ele tinha que parear com alguém e ele só podia avançar quando esse ticket fosse testado e andava. Era forçado a criar fluxo, as pessoas eram obrigadas a parear. As pessoas foram obrigadas a trabalhar mais próximas e por acaso aumentou a produtividade. E diminuiu a quantidade de defeito e um monte de coisa. Então, às vezes, a brincadeira do Kanban, de limitar as filas, ajuda também a criar comportamentos novos dentro do time. A gente pode olhar por isso. Tá? Então, esse desperdício da espera, ao mesmo tempo que eu digo que ele é o pior que existe, no caso de priorização do roadmap, ele pode te ajudar em alguns aspectos. Quanto custa esperar mais 3 meses para fazer essa funcionalidade? Eu consigo vender ela, mas o meu cliente vai demorar 3 meses para fazer o rollout. Então eu já posso vendê-la agora e combinar então o deploy dela daqui 3 meses, quando eu também vou terminar essa funcionalidade. Eu não preciso correr tanto agora. Então tem isso. Outro desperdício de processo, por exemplo, teste manual aumenta o meu tempo de processo, ele é um desperdício. Isso não quer dizer que não se pode fazer teste manual. A gente sabe que tem muitos cenários de teste que de repente vale a pena eu gastar 15 minutos, meia hora daqui a pouco com um teste exploratório e até alguns cenários de teste manual para validar. Mas aonde eu puder automatizar, é melhor que eu automatize isso, porque a gente não está falando de um software que vai sofrer manutenção dali 1 mês ou nunca mais. Ele é constante evolução. Não sei vocês, mas eu dou manutenção hoje num software que tem 7 anos de idade. Parte deles tem 15 anos. Entendeu? De código que vem sendo reutilizado e tal. Ele tem que ter alguma clareza nisso. Então, revisão de ferramentas, né? Eu fico lembrando do Emerson lá, quando ele pegava aqueles Excel maluco lá para priorizar e tal, e agora ele joga tudo dentro da ferramenta, a ferramenta projeta para ele onde é que as coisas vão ficar prontas. Então assim, às vezes a gente está economizando dinheiro em algo que não precisava. Então uma pessoa do time parada 2, 3 dias fazendo organizações de entregas de roadmap, projetando datas e tal, quanto que eu podia deixar uma ferramenta fazer todo esse trabalho para mim. Então, isso são coisas, mas é só uma pessoa, não impacta o time, esse cara não podendo produzir mais análise de negócio, impede o time de produzir mais. Então, às vezes, a evolução no time pode estar num desperdício sendo resolvido com a troca de uma ferramenta, né? Com o processo do teste manual, com o processo de produção do manual. Então, isso eu posso dizer, por exemplo, que o time de marketing é um desperdício, mas pensa o seguinte, se não for feito o manual, como é que o cliente vai saber que pode usar aquilo? Então, aí entram as técnicas de como é que eu otimizo a geração de material. Vamos produzir um vídeo, vamos entrevistar o desenvolvedor, sei lá, e a gente vai começar a criar estratégias diferenciadas. O Matt Mullen, que é o cara que criou o WordPress, ele fala que todo projeto, toda funcionalidade deveria iniciar pelo press release. E eu achei muito massa isso. Imagina que toda feature, ela sai com press release, ou seja, ela já sai com a documentação mínima que vai ser usada para divulgar aos clientes que tem uma funcionalidade nova sendo preparada para o produto. Né? Então, quando a gente olha para essas questões de processo, essas aqui precisa que cada um olhe para o seu trabalho e pense, estou perdendo tempo nisso aqui, cara. E aí, normalmente, se a pessoa não é preguiçosa, ela não nota esse tipo de coisa. Eu sou um cara extremamente preguiçoso. Então, isso aí pega demais, assim. Cara, eu fiz 2 vezes a mesma coisa e já estou coçando aqui. Eu preciso automatizar, eu preciso deixar de fazer, eu preciso criar um padrão melhor e tal. Então isso é uma reflexão que tem que ter. Às vezes na retrô a gente fica muito preocupado em analisar o time, como é que melhora o processo do time, e às vezes tem um insight de uma retrô que pode vir de uma análise tua. Cara, eu acho que isso que eu faço é inútil, dá para melhorar, será que a gente pode fazer diferente? Né? Vou começar um pouco por isso. O estoque, né? Gerar estoque é um desperdício. Se eu implemento toda a análise de uma funcionalidade agora,
para implementar daqui a um ano, quem me garante que daqui a um ano esse troço existe ainda? Agora, eu tenho a chance de poder implementar uma funcionalidade e no início, agora, só fazer uma prova de conceito para tirar o risco técnico, eu só faço a matriz de posicionamento para poder ver qual é a melhor solução que eu tenho agora para escolher. E aí eu tiro o risco técnico. Quando for a hora, quando está chegando próximo do momento de começar a executar ela, aí eu vou lá e faço detalhamento mesmo e vejo outras histórias que podem acontecer. Então, a gente não quer dizer assim, ah não, isso não é para agora, então nem mexe agora. Não, talvez seja importante tirar o risco técnico agora. Essa história da feature que eu comentei com vocês, lá no ano passado, a gente tirou o risco técnico. Eu sei que é fácil fazer, eu só sentar e fazer. Mas, talvez se eu não tivesse feito isso, agora eu teria que me preocupar. Não, peraí, precisamos planejar mais e tal. Não precisa, eu vou. Né? E por último, defeitos, né? Defeitos eu deveria resolver com algum tipo de automação, com algum tipo de Pokayoke. Né? Lá no Toyota, os Pokayokes eram para construir as máquinas, sendo a prova de falhas. Né? Então, numa indústria, por exemplo, o cara não consegue encaixar um pedaço lá na peça lá porque não tem um encaixe. Opa, não é essa aqui, é outra, errei, vamos lá, botar outra. Então, o código-fonte, se tu estiver indo no caminho errado no código-fonte, ele tem que começar a falhar os testes, e aí tu tem a chance de poder corrigir. Então, buscar automação e os defeitos não podem voltar. Eu preciso garantir isso. Se aparecer um cenário novo de teste lá de defeito, eu preciso resolver eles. Então, basicamente com isso, se não existissem métodos ágeis, talvez ainda existissem o Lean, e a gente estaria fazendo a mesma coisa que faz hoje. E sempre lembrando, não é um método novo, né? Não é um método novo. Isso aqui é pós-Segunda Guerra Mundial, que é muito tempo, e a gente não dá bola para isso, sabe? A gente fica olhando aí, Scrum, não sei o que lá, lá. E é interessante, cara. Eu lembro assim, ó, eu comecei no XP, né? Aí depois eu fui pro Lean, quando eu conheci o Pai Janela. E ele ficava, horas de telefone. Meu recorde de ligação foi mais de 20 com ele. Trocando ideias sobre Lean e tal, e falando. E aí eu comecei a estudar, fui pra fonte mesmo. Peguei livro de rede de produção e tudo mais. Eu falei, caraca, meu, por que a gente não faz isso, entendeu? E aí a gente fala, porque fábricas de software, esquece isso, pega só a cultura. Isso aqui é a cultura. Entendeu? É isso aí, galera. Maravilha? Valeu.